Olá! Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Multirio para levarmos para você um pouquinho mais de conhecimento. Eu sou a professora Helena, dou aulas de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, compridos. Sou de estatura mediana, estou usando hoje uma blusa com estampa de animal. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, você vai aprender a explicar as estruturas e o propósito comunicativo dos diferentes textos. Todo texto apresenta um propósito comunicativo, uma finalidade. E para que essa finalidade e esse propósito sejam alcançados, ele se vale de uma estrutura que melhor conseguirá transmitir a mensagem esperada. Mas você sabe o que é um propósito comunicativo de um texto? Se não sabe, saberá agora. Os propósitos comunicativos podem ser os mais diversos possíveis, como, por exemplo, advertir, emocionar, convencer, divertir, informar, divulgar e tantos outros. Agora que você já viu um pouquinho sobre o propósito comunicativo de um texto, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. O que é uma estrutura textual? A estrutura de um texto é a forma pela qual os textos se organizam a fim de alcançarem o seu propósito comunicativo, a sua intenção comunicativa. Então, o texto pode estar escrito em prosa, em parágrafos. Ele pode estar escrito em versos. Nós podemos ter também textos que estão organizados em cenas, em imagens, em linhas, em colunas. A gama de estrutura é muito grande e cada uma dessas estruturas tem o objetivo de alcançar a sua finalidade comunicativa. Agora, nós vamos começar conversando sobre um texto para nós analisarmos tanto o seu propósito comunicativo quanto a sua estrutura. E o primeiro texto que nós veremos é um GIF. O GIF é um texto que é amplamente utilizado por todos nós no nosso dia a dia. Quem nunca riu com um GIF que recebeu, não é verdade? Para iniciarmos, eu vou mostrar para você algumas características desse gênero. O GIF é um formato de imagem que pode compactar várias cenas e, com isso, exibir movimentos. Ele é exibido em sequência, de modo automático e em loop. O que significa isso? Significa que quando a imagem chega ao seu final, recomeça e volta para o início e fica assim direto. O GIF é animado, é rápido, é praticamente universal, é engraçado muitas das vezes e também muito eficiente para transmitir a sua proposta comunicativa. Além disso, o GIF geralmente faz referência a expressões do corpo, sentimentos e emoções e até mesmo a fatos do cotidiano das pessoas. Agora nós vamos analisar o nosso primeiro texto, que é um GIF. Nós vamos aprender e vamos nos divertir um pouquinho também. Vamos lá? Vamos à leitura desse GIF? Nele, nós temos uma pessoa fazendo uma dancinha. Ela parece estar alegre e descontraída. Então eu pergunto a você, qual pode ser o propósito comunicativo desse texto? Qual a mensagem que o emissor quer transmitir para os seus interlocutores? Nós podemos dizer que ele pode querer nos entreter. Pode também querer exprimir um sentimento de felicidade, de contentamento.
Além disso, ele pode também servir para aliviar a tensão do momento. Imagine, você está em um grupo, se comunicando, conversando. Alguém fala algo e fica aquele climão. Se você enviar um GIF, pode ser que aquela tensão seja aliviada, diminuída. Depois de virmos o propósito comunicativo desse GIF, é a vez de nós darmos uma analisada na sua estrutura. Esse é um texto que tem uma linguagem não verbal, quase que universal. Nós falamos quase que universal porque alguns gestos podem transmitir mensagens diferentes a depender da cultura daquele lugar. Perceba que nesse texto não há uma palavra escrita. Para transmitir a sua mensagem, ele se utiliza do movimento do corpo da pessoa. Utiliza-se também da expressão fisionômica. Repare no rosto dela. É a linguagem corporal nos auxiliando também na transmissão da nossa mensagem. O que você achou desse GIF? Achou que ele foi interessante para você? Você conseguiu perceber tanto o propósito comunicativo quanto a estrutura desse texto? Agora é a vez de nós fazermos a leitura e, em seguida, a análise de mais um texto. Vamos seguir? Vamos fazer a leitura dessa tabela? Essa tabela tem o título Seleção Brasileira em Números, Estatísticas dos Títulos. Nós percebemos que ela vai nos informar, de acordo com o ano dos jogos, a quantidade de jogos que a seleção brasileira participou, as suas vitórias, os empates, as derrotas, os gols feitos e os gols sofridos. Então, mais uma vez, eu pergunto para você, qual pode ser o propósito comunicativo desse texto? Nós podemos dizer que esse texto quer nos informar sobre as estatísticas dos títulos da seleção brasileira. E esses títulos, essas informações, elas são destinadas a todos aqueles que têm interesse no assunto futebol. Assim como nós analisamos a estrutura do GIF, nós faremos a mesma coisa com a estrutura da tabela. Vamos iniciar a análise desse texto pela informação mais básica, pela sua estrutura. A tabela é formada por linhas, essa é composta por 6 linhas, e é também formada por colunas, colunas que estão na vertical. É como se as colunas fossem as formas que estão de pé, só para você se situar. E as linhas são aquelas formas que estariam deitadas. Vamos seguir com a nossa análise. Perceba que na primeira linha nós temos as informações que nos serão apresentadas. O ano dos jogos, a quantidade dos jogos, quantidade de vitórias, de empates e de derrotas. Temos aqui destacada uma das colunas, só para lembrar a você o que é uma coluna. Mas você sabe o que significa GP e GC? São os gols feitos e os gols sofridos. E nós sabemos isso graças à legenda que fica na parte inferior da nossa tabela. Perceba que as cores também são um recurso que podem ser muito úteis em tabelas. Eles aqui servem para destacar essa primeira linha, que para nós é o título. Esse destaque é uma boa estratégia para facilitar a nossa leitura.
Agora que nós já fizemos a análise tanto do propósito comunicativo quanto da estrutura da tabela, eu vou fazer para você agora algumas perguntas e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na tabela. Lembre-se de que para você fazer a leitura desse tipo de texto, você precisa combinar tanto as informações da linha quanto as informações da coluna. Vamos lá? Vamos fazer a leitura das estatísticas do ano de 1970? Nesse ano, a seleção brasileira participou de 6 jogos e ela teve 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E nesse ano ela marcou 19 gols e sofreu somente 7. Foi realmente um resultado impressionante, você não acha? Nossa aula de hoje já está chegando ao fim, mas antes de terminarmos, é preciso que nós façamos uma revisão. Vamos rever os tópicos que foram abordados hoje? Vamos lá! Na aula de hoje, você aprendeu que cada emissor, ao produzir um texto, tem um propósito comunicativo. E, para que esse propósito comunicativo seja atendido, o texto se organiza em estruturas próprias. Nós vimos como exemplo o GIF e também a tabela. Agora é o momento do nosso desafio, mas eu tenho certeza que você vai conseguir realizá-lo com muita facilidade. Vamos ver o que eu preparei para você nesse desafio de hoje? Leia o GIF. Observe a estrutura do texto e identifique o seu propósito comunicativo. Nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido bastante útil para você. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e vejo você no próximo programa. Tchau!